Quadro novo aqui no canal, tá? A gente, a partir de agora, tem a intenção de trazer todo dia de jogo algo que, de alguma maneira, a gente considera um ponto fraco do adversário. Se vai ser uma questão tática, se vai ser uma questão, enfim, não sei, de várias maneiras possíveis que a gente pode enxergar. Mas uma questão que o Atlético pode explorar, pode ter certeza que no dia do jogo a gente vai tentar entender quem o Atlético está enfrentando e qual é o ponto fraco dessa equipe que o Atlético está enfrentando. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. O seu like é muito importante, mas muito importante mesmo. Se você estiver vendo o botão de hypar, dá essa moral, é fundamental para que o nosso trabalho cresça, se desenvolva. Estou contando com você, faço o convite para você se tornar membro do canal 3 Pontos. Pelos R$ 5 você já se junta à nossa comunidade, óbvio. Se você gosta do meu trabalho, se você valoriza a nossa produção de conteúdo, o Live Pix está aqui do lado que você pode fazer uma contribuição do valor que for conveniente para você. R$ 1 ali já tá valendo, que de um em um a gente vai enchendo o nosso bico. Seguinte, rapaziada, vamos começar o nosso primeiro Kryptonita do adversário, que é basicamente me inspirando ali na história do Superman, tentando entender o que realmente fragiliza o adversário do Atlético. Dessa vez, um confronto diretíssimo contra a Chapecoense, pensando no acesso, um confronto extremamente decisivo por parte do Atlético para tentar se estabelecer na parte de cima da tabela, para se aproximar de vez do G4, com a vitória contra a Chapecoense, da possível vitória contra a Chapecoense, a gente ficaria só 2 pontos do G4, então assim, temos que ganhar, precisamos ganhar. E eu trouxe um detalhe que eu acabei pescando da campanha da Chapecoense, que é esse aqui, ó. Dos últimos 7 jogos em que a Chapecoense teve com os times de parte de cima da tabela, e eu peguei 7 jogos que dava para fazer um recorte de quando esses times estavam estabelecidos na parte de cima da tabela. Porque, por exemplo, tem vitória da Chapecoense contra o Criciúma no primeiro turno, mas o Criciúma ainda era um time da parte de baixo. Eu trouxe os 7 confrontos da Chapecoense contra o G10, tá? E a Chapecoense perdeu pro Criciúma na última rodada, empatou com o Vila Nova, empatou com o Coritiba. Ganhou do CRB num jogo que foi apertadíssimo, inclusive na Arena Condá, 3-2. Chapecoense abre 3-0, o CRB poderia até ter empatado o jogo. Aí empata com o Remo, é derrotado pelo Goiás, é derrotado pelo Novo Horizontino. Então a gente fala de uma Chapecoense que dos últimos 21 pontos que disputou contra os times da parte de cima da tabela, do G10 do Campeonato Brasileiro, somou 6. Então, assim, é um retrospecto que a gente leva para esse confronto direto por parte do adversário de 28%. 28% é muito pouco. E o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que, primeiro de tudo, existe um mérito muito grande na campanha da Chapecoense ao enxergar que, ganhando dos times da parte de baixo da tabela, naturalmente se colocaria numa condição de brigar pelo acesso, e acho que vem fazendo isso muito bem, acho que vem fazendo isso de maneira muito certeira. Não é à toa que se encontra no G4, é um dos favoritos para o acesso. O primeiro ponto é esse. Mas existe um segundo ponto. Os confrontos diretos, eles pautam, sim, quem sobe e quem não sobe. O desempenho da Chapecoense nos confrontos diretos hoje indica para um time que, em uma reta final, pode precisar de pontos que vão ficar para trás a partir do momento que a Chapecoense não consegue somar esses pontos e, eventualmente, quando você tem um confronto direto, você não consegue somar esses pontos, o seu adversário acaba somando os pontos. Então, assim, o Atlético, acho que ele tem que aproveitar desse momento da Chapecoense, desse recorte extremamente negativo da Chapecoense, que a partir do momento que o nível sobe um pouquinho, a partir do momento que o nível de enfrentamento ele aumenta, a Chapecoense ela não consegue acompanhar. A partir do momento que o nível de enfrentamento sobe um pouquinho, a Chapecoense ela recua. E é desse recuo, é dessa falta de ímpeto, de capacidade decisiva, que eu acho que existe um grande gap aí pro Atlético tentar desfrutar da melhor maneira possível. Porque, apesar do rebaixamento, o Atlético, historicamente, é um time dos grandes jogos. Apesar desses 2 anos de muita coisa negativa acontecendo no clube, o Atlético ele sempre foi o time que cresceu no momento certo.
em campanhas de título, em campanhas de final, em campanhas extremamente relevantes em Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então, se a gente for pegar a aura por parte do Atlético e por parte da Chapecoense, você vê uma diferença muito grande. Só que o Atlético precisa justificar isso dentro de campo. O Atlético ele precisa começar a crescer nos jogos certos. O Atlético ele é muito irregular, ao ponto de dar boas respostas contra times que estão na parte de cima da tabela, CRB, Novo Horizontino, times que estão na parte de baixo, perde ponto contra o time que está na parte de cima, perde ponto no time que está na parte de baixo. Então, algo que a gente sempre falou ao longo de toda a campanha do Atlético é a regularidade vai ser o caminho do acesso para o Atlético, sem dúvida alguma. E a regularidade, obviamente, a gente se apega nessa sequência de vitórias que o Atlético está conseguindo se estabelecer, mas a regularidade também de pegar os times que estão brigando junto com a gente, e aí a gente entrar num assunto que eu acho muito necessário, que é o assunto de imposição técnica. A imposição técnica do Atlético contra qualquer time de Série B precisa acontecer. A imposição técnica do Atlético contra qualquer time de Série B precisa falar mais alto. Porque a gente vai para um jogo que a gente vai entrar em campo, a gente vai ver o Cavaleiro do outro lado, que é bom jogador, mas é o Cavaleiro. O Walter Clark, pô, é o Walter Clark. O Giovanni Augusto, que é o Giovanni Augusto. E todo o respeito do mundo ao time da Chapecoense que faz uma grande campanha. Mas a gente entra em campo com o Zapelli, com o Dudu, com o Viveiros, com o Mendonça, com o Lucas Esquivel, com o Gastão Benavides. E eu tenho total certeza que não é nome que ganha jogo. Por isso que o nosso desafio, quando a gente fala em posição técnica, é tirar esse nome do papel e levar para dentro de campo. Para que tudo que esses jogadores eles podem entregar de alguma forma, eles sejam revertidos nas vitórias que o Atlético tanto precisa. Eu volto a dizer, óbvio que a Série B é um torneio extremamente coletivo, mas quando a individualidade fala mais alto, meu amigo, é muito difícil você superar o Atlético nesse contexto de Série B. Foi assim contra o Botafogo. Que é a memória que tá mais fresca do torcedor do Atlético. O Atlético, num momento extremamente vulnerável do jogo, o Julimar decidiu, o Dudu decidiu 3 pontos na conta contra o Novo Horizontino. Zapelli decidiu 3 pontos na conta contra o CRB. Viveiros decidiu 3 pontos na conta. Então, em confrontos diretos, o Atlético ele tem que decidir para que os 3 pontos venham para conta a partir do talento do seu grupo. Beleza? Acho que é isso. Vamos tentar desfrutar dessa instabilidade da Chapecoense nos principais jogos da competição e fazer com que o nosso talento fale mais alto, que eu acho que aí sim é o caminho para o acesso. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.